Essas são as 5 criaturas mais perigosas que podem aparecer na 5ª temporada de Stranger Things. Recentemente saiu um teaser da última temporada e nele podemos ver que Hawkins está cada vez mais perigosa. Por isso eu separei 5 criaturas de Dungeons and Dragons que ou já foram mencionadas na série ou deram sinais de que existem e tem bastante chance de aparecer nessa última temporada. E o último, além de fazer total sentido com o que aconteceu com Vecna, é o mais aterrorizante. A Joyce, o Will, a Erica, como podemos ver nessa primeira cena, e a Robin estão se preparando para serem atacados por alguma criatura. Já nessa outra podemos ver as fendas que foram seladas e se rompendo e algo tentando sair. E nessa outra parece que a Eleven e o Hopper estão indo atrás de alguém no mundo invertido, vocês sabem quem. E no final o Will gritando ferozmente para alguém correr. Correr de quem? Afinal, como eu disse no último vídeo explicando o teaser com detalhes, o Will jamais gritaria assim se fosse um simples Demogorgon, alguns daqueles morceguinhos ou até mesmo o próprio Vecna. E de fundo ainda dá para escutar o rugido de uma criatura aí bem diferente. E eu tenho certeza absoluta que qualquer uma dessas 5 criaturas que eu vou citar aqui se enquadra com essa cena e com algumas outras que eu vou explicar conforme eu for falando de cada uma delas. Já que todas essas cenas contribuem com o que eu estou falando aqui, principalmente a da Eleven e do Hopper e obviamente a do Will. Por isso, em algum desses monstros, trarei o contexto que essa criatura estaria inserida na história e olha, faz total sentido. Começando com o menos perigoso e o mais óbvio, Camazotz, a deusa dos morcegos. Esse daqui pra mim é quase certeza, até porque além de já existirem criaturas semelhantes a essa morcegona na série, que são aqueles morcegos que aparecem com muita frequência na 4ª temporada, só que Camazotz seria uma versão muito maior e provavelmente a mãe desses morceguinhos. E o que confirma mais ainda tudo isso foi a lista com o nome dos episódios que já saiu, onde o episódio 7 se chama A Fuga de Camazotz. Para mim, indicando que esse monstro vai conseguir sim escapar do mundo invertido com seus filhotinhos, criando um caos generalizado em toda a Hawkins. Que inclusive dá pra ver em algumas cenas aí que aparentemente em todo lugar vai estar acontecendo algum probleminha, vai ter alguma criatura perseguindo todo mundo. A minha teoria é que os morceguinhos vão sair atacando geral em Hawkins, qualquer pessoa que tiver expostas ali e não tiver protegida, e deve ter bastante baixas, enquanto o Will, a sua mãe, o Mike e o pessoal que estiver ali com eles vão ficar responsáveis por lidar com essa morcegona, talvez até para distrair a atenção dela, enquanto o Hopper e a Eleven vão estar indo no mundo invertido, igual a gente vê nessa cena. Inclusive esse detalhe do Hopper e da Eleven lá no mundo invertido pode colaborar com a maioria dos casos que eu vou mencionar aqui, pois possivelmente esse local que a gente tá vendo aqui pode ser sim o esconderijo do Vecna, ou quem sabe aonde tá presa o espírito da Max, não sei. Mas se vocês acham que tá leve, esperem só pra ver esse daqui, principalmente pra quem tem medo de aranha. Babyleaf, o caçador do mundo invertido. Essa próxima criatura é uma espécie de aranha gigante, demoníaca, que caça monstros, o que parece ser bom, mas não é. Até porque a gente sabe que o Vecna, ele tem uma fissura, uma atração por aranhas. Ele toma esse visual pra ele, nos flashbacks dele a gente vê ele garotinho pegando uma aranha, e ele certamente se apossaria de uma coisa horripilante como essa se ele visse ela passando pelo mundo invertido. Na mitologia de Dungeons and Dragons, ela caça monstros pra se alimentar, ela é imprevisível demais inclusive, ela não é do bem. E a natureza dela pode até ser essa inicialmente, só que a partir do momento que o Vecna toma controle daquele lugar, ele pode controlar ela, inclusive usando ela até pra proteger o seu local de esconderijo lá onde ele está escondido. Ou seja, essa não seria a criatura principal da série, talvez ali um empecilho que o Hopper e a Eleven vão encontrar no mundo invertido antes de chegar nele, já que provavelmente ele tá todo machucado controlando uma criatura muito maior e muito mais perigosa, essa que eu vou mencionar no final da lista. Bom, não sei, só sei que pra mim faz bastante sentido isso. Só que antes da gente chegar nessa última, vamos falar de uma que já foi mencionada na série e que eu já fiz vídeo aqui no canal há um tempinho, que é a Tessel Hydra.
Mencionada na primeira temporada, já no último episódio, quando eles estão jogando novamente, depois que tudo já passou, eles colocam na mesa a Tessel Hydra, uma espécie de hidra descrita como uma criatura gigante com um corpo semelhante ao de um réptil, com uma cauda longa e 8 cabeças, que podem regenerar se forem cortadas. Inclusive, ela tem uma boca enorme, exatamente como a criatura que a Nancy menciona quando ela tem aquelas visões que o Vecna coloca na cabeça dela de Hawkins sendo destruída. Giant creature with a gaping mouth. Eu gosto dessa ideia, pois é uma criatura que já foi mencionada, é grande, pesada, como ouvimos naquele episódio que o Steve, a Nancy, a Robin e o Ed estão no mundo invertido, e quem sabe, né, como no próprio jogo do D&D que eles têm lá na primeira temporada, o Will não vai derrotar essa criatura. Will, your action! What should I do? Fireball him! Fireball the son of a bitch. 14! Direct hit! Will, watch his fireball hits the Thessal Hydra! It crumbles to the ground! Yeah! Pô, seria poético demais, né? E já foi confirmado que ele vai ter uma importância maior nessa temporada. Vamos ver. E falando no Will, o nosso artista, o próximo é o Dragão de 3 Cabeças. De todos aqui dessa lista, tem mais um ainda, que é o que eu mais quero. Eu acho que o Dragão de 3 Cabeças é o mais improvável de estar na série. Apesar de fazer sentido ele estar ali, eu vou explicar o porquê. Pois como vimos, o mundo invertido tem uma criatura enorme e o Will fez um desenho desse dragão. E eu não acho que foi à toa não. Quem não garante que ele viu esse dragão enquanto ele estava lá no mundo invertido perdido? Pô, ele tava fraco, ele tava meio desnorteado, ele pode ter achado que foi uma ilusão. Inclusive a gente vai ter flashbacks dele no mundo invertido, que eles vão colocar na 5ª temporada, e pode estar fazendo uma conexão ou outra, ou sendo o momento em que ele vê esse dragão. Não sei, só sei que de alguma forma vai estar conectado com esse momento, vai estar conectado com o Will, pois ele fez o desenho, pois ele sente ainda a presença de alguma coisa ali no mundo invertido. Bom, seria foda pra caramba se isso acontecesse, apesar de eu achar que seria muito caro colocar um dragão de 3 cabeças enorme ali em Hawkins, e infelizmente por ser muito destrutivo, muito forte, poderoso, seria quase impossível de lidar com ele. Não nessa proporção, pelo menos. Só que a gente sabe que algo muito grande e feroz está por vir, pelo que a gente viu na cena lá no invertido, pela reação do Will. Pô, se um dragão tá na minha frente, eu acho que eu gritaria que nem eu. E tá tudo muito vermelho, tudo muito laranja, pode ser fogo, não sei. Cara, imagina que foda ter um dragão nessa série, mano. Por mais que é improvável, é um dos que eu mais quero. Mas não é o único dragão. Já que o último, inclusive, é sobre uma criatura que existe no mundo de Dungeons and Dragons, só que a teoria por trás dela pode se aplicar em qualquer uma dessas criaturas aqui, só que eu acho que faz mais sentido talvez com Camazotz, ou com o próprio dragão, ou como ela é realmente apresentada. Inclusive, eu tenho uma teoria que faz muito sentido de como é que eles vão derrotar essa criatura, seja ela destrutiva demais ou não. Eu vou explicar nesse próximo monstro, que além de ser muito feroz, faz total sentido com o que aconteceu com o Vecna. Mas antes de eu falar desse monstro, se você assistiu até aqui, deixa o like pra me dar uma força, uma moral, pois eu sei que você tá curioso, você provavelmente deve estar gostando. E com o seu like você me dá uma força pra continuar falando de Stranger Things aqui no canal até estrear a série. E olha, eu te garanto que vale a pena. Bom, por fim, vamos falar do Elder Brain Dragon, que é basicamente o corpo de um dragão morto que uma espécie de cérebro toma conta do corpo e controla ele. E esse é exatamente o tipo de coisa que o Vecna faria, já que ele está machucado e escondido, ou seja, ele não pode bater de frente com eles agora, até o momento. Então pode ser que em algum momento ele encontre a carcaça, o corpo de alguma criatura grande ali, aquela mesmo que eles estavam ouvindo, não sei, pode ser um dragão, como a gente vê, né, nessa ilustração, e ele vai usar ela até conseguir abrir o portal por completo, ou ele se recuperar por completo. Essa criatura é forte, é grande, é um dragão, ou seja, tem elementos que contribuem com o que já foi estabelecido até aqui. E ao mesmo tempo a gente sabe que o Vecna controla as coisas com a mente, tipo, representando esse Mind Flayer no mundo de D&D. E esse Elder Brain Dragon, essa criatura que controla esse corpo, ela é uma criatura do Mind Flayer. Isso é claro na mitologia de D&D. Como tudo nessa série se baseia em D&D, poderia ser. Só que o mais legal aqui é que a gente já sabe que o Vecna se escondeu por ele estar machucado. E a minha teoria é que enquanto ele estiver controlando esse monstro pra sair pelo portal, pra atacar Hawkins, pra destruir tudo, o Hopper e a Eleven vão se infiltrar no
no mundo invertido pra ir atrás dele. Provavelmente é nesse mesmo lugar que a gente vê nesse teaser. Eu não acho que vai estar à toa ali, não. Com certeza é muito simbólico o Hopper ir junto com ela nessa missão, porque é uma missão muito perigosa. E provavelmente, enquanto eles estiverem indo nessa missão, todo mundo que estiver do lado de fora, seja o Will, Mike, a Joyce, o Lucas, que a gente não vê muito no teaser, não tem ideia do que ele tá fazendo, né? Com certeza ele não vai ficar lá só sentado com a Max. A própria Max, a gente não sabe se vai voltar. Tem o Steve, o Dustin, que a gente vê eles no mundo invertido, então eles devem ajudar a procurar pelo Vecna, quem sabe encontrar alguma dessas criaturas. A Nancy e a Robin, esse pessoal que ficou do lado de fora, provavelmente eles vão se juntar pra lidar com as criaturas que vão estar por ali e distrair a atenção do Vecna, que vai estar controlando esse monstrengo. Inclusive o plano deles é chamar a atenção desse monstrengo e provavelmente deve dar errado, e é quando o Will fala, corre aí cambada. Enquanto a Eleven e o Hopper vão estar indo atrás deles, e quando eles se encontrarem ali, a gente vai ter o confronto final. E bom, a única forma de derrotar um dragão ali, que eu imagino, sem ser uma bomba nuclear, é derrotando a fonte que está conectada nesse monstro, que é o Vecna. Então enquanto o pessoal estiver enfrentando ali o dragão, quase morrendo, provavelmente a Eleven vai estar ali derrotando o Vecna, ou perdendo, não sei. Com certeza tem muita coisa além, muita conexão, alguma forma pra fechar essa história aí. E bom, aos poucos a gente vai queimando os neurônios aqui pra entender o que pode acontecer, né? E bom, só pra finalizar essa é basicamente a teoria de um monstro que existe no D&D e pode se aplicar a qualquer um desses outros monstros aqui, mas seria muito mais legal se fosse o dragão, né? Vamos ver. Por fim, essa é a lista das criaturas mais perigosas que devem aparecer nessa quinta temporada e eu quero saber de vocês, quais dessas aqui que vocês querem que apareça na série. Eu tenho certeza que alguma delas vai aparecer, com certeza. Dito isso, se você gostou desse vídeo, mande para aquele amigo que também é fã de Stranger Things, pois tem muita informação legal aqui, criaturas diferentes aqui, que muita gente não conhece, nunca ouviu falar e pode ser que ele goste. Além do mais, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, curte aqui, pois você me ajuda bastante e vai motivar a trazer mais vídeos de Stranger Things. Com certeza eu vou trazer resumo das temporadas aqui ao decorrer do tempo aí, quando estiver se aproximando. Vamos falar da série aqui quando sair os episódios e quero continuar trazendo esse tipo de vídeo de curiosidade, detalhe, e deixa ideias aí também, que eu vou ficar muito feliz. E para não perder nenhum desses vídeos, nem nenhum dos outros que eu vou trazer aqui no canal, pois eu estou sempre falando de filme e série, se inscreva aqui no canal, pois quem sabe em algum momento não lança algum videozinho legal que vocês não gostam aí. Deixa aqui inclusive também a sua teoria maluca, quem sabe a gente não tem alguma ideia legal pra comentar e se for muito boa eu posso até trazer um vídeo falando sobre ela. E bom, aproveite também e me siga em minhas redes sociais, lá eu estou sempre falando com o pessoal, interagindo com vocês, falando muita merda, comentando o que eu tô assistindo, e assim a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, beijão e tchau!